Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Condomínio em Casa. Este é um programa que vai ao ar toda terça-feira, inédito, às 8h30 da noite, e sempre com convidados especiais aqui, trazendo informações, orientações interessantes para você. Eu sou o Thiago Dias, jornalista, apresento esse programa, e se você está assistindo pelo YouTube, nós temos aí uma lista enorme de vídeos anteriores que você pode tranquilamente acionar e você tem condições aí de assistir os programas anteriores, o do mês passado, do ano passado, tá tudo ali, muita orientação, informação para você a toda hora no canal do YouTube, né? Condomínio e Casa. Acesse, né, para você ver os programas especiais aí. Hoje estamos com dois convidados especiais aqui, recebendo Eduardo, deixa eu colocar o nome dele aqui, Eduardo Hugo Schulze e também a Jane Hoffmann. Eles são arquitetos e urbanistas. Hoje nós vamos falar sobre arquitetura, sobre paisagismo, sobre design interiores. Então, hoje o programa é muito especial. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Jane? Tudo certo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Legal. Vamos começar já com os desafios, né? É uma área arquitetura e urbanismo, né? Qual o desafio hoje que vocês enfrentam aí nessa questão aí de urbanismo, arquitetura de condomínios, de casas, né? Como é que está essa questão aí para vocês? Acredito que o maior desafio hoje é trazer conforto para a casa das pessoas, né? E nessa questão de condomínio, sendo de casas ou apartamentos, a gente tem que gerar o conforto a partir do momento que você entra no portão de casa, né? Ou do condomínio. A pessoa tem que se sentir em casa a partir do momento que você entra no terreno, não apenas no apartamento ou dentro da sua casa. Então, o condomínio tem que fazer parte da extensão da casa deles, né? Então, a nossa função, estamos aqui para trazer conforto, funcionalidade, ergonomia e realmente trazer uma cara nova e maior conforto às residências, aos condomínios. Como é que a gente pode proporcionar esse conforto, né, para aquela pessoa que está adentrando uma casa? Como é que você visualiza isso? Então, na verdade, primeiro a gente precisa entender qual a necessidade do condomínio. O que é conforto para os residentes desse condomínio, né? O conforto seria mais segurança no condomínio, um hall de entrada um pouco mais aconchegante, mobiliários e tudo mais. Ou talvez ter um condomínio com mais áreas de lazer, ou talvez uma iluminação diferente, ou será que não é um combo disso tudo? Então a gente faz sempre uma análise, desde o início, com todos os condôminos, a gente faz parte das reuniões em assembleia, reuniões individuais também, então a gente une todas essas informações e apresenta uma proposta para o condomínio. Então a gente faz todo esse estudo, toda essa pesquisa antes. Uhum. Identificar o perfil, né, dos clientes e dos moradores. Uhum. Como é que está a recepção pelos condôminos, pelos síndicos nos prédios, Jane? Tem sido muito interessante, porque inclusive a gente tem participado das reuniões. Então nós apresentamos um projeto em que nós apresentamos muitas imagens e haviam várias questões técnicas e também que cada proprietário tinha um gosto pessoal. Então, nós fomos apontando todas as características, os benefícios que cada uma tinha e chegamos em quase unânime a votação. Uau. Então, esse é o nosso objetivo, entregar um trabalho que vai fazer uma diferença na cidade, porque não é só o edifício em si e não é só agregar valor ao proprietário, mas trazer esse olhar para a cidade, agregar valor no aspecto urbano também. Uhum. E o paisagismo é importante também, né? O visual, né? Quando você está na frente de um prédio, de um edifício, né? O visual é tudo, né? É importantíssimo. O paisagismo, na verdade, muitas pessoas não dão valor. Mas o que dá a cara de uma casa, por exemplo, ter esse conforto de uma casa, olhando de frente? Um jardim, uma grama verde, uma árvore. Então, realmente, é isso que traz um pouco de conforto visual ao espaço. Traz aquela cara de lar, né?
Então é super importante essa parte de paisagismo também. E o contato com a natureza também, né? Que todo ser humano precisa. Eu comecei falando sobre desafios, né, na arquitetura, no urbanismo, né, num prédio. Mas não apresentei vocês. Eu estou com o currículo de vocês aqui, né? Mas quero que vocês façam o próprio anúncio, né? Vocês divulguem o próprio currículo de vocês. Fala um pouquinho de você, Eduardo. Então, eu sou o Eduardo Hugo Chose, sou proprietário da Hugo Eco. Nós temos um grupo, né, onde a gente atende desde a parte de arquitetura, desde a parte de gerenciamento de obra, consultoria. Então a gente tem um leque bem aberto na questão do escritório, né? Mas voltando um pouco na história, essa história começa desde quando eu era pequeno, onde minha família sempre foi envolvida com obras, reformas e tudo mais. E eu sempre era aquela criança que corria nas obras, curioso. Isso foi até a adolescência, onde eu realmente decidi que área eu gostaria de continuar, né? Que é a parte de arquitetura e de urbanismo, digamos assim. Então, vem lá desde a infância com esse contato de curiosidade, de realmente construir, né? Agregar na vida das pessoas, digamos assim. E aí eu faço especialização em edificações, depois faço a faculdade de arquitetura e urbanismo e especializações também. Legal, olha só. Esse é o Eduardo Hugo Chose. Muito bem, que legal. Jane Hoffman, arquiteta e urbanista. A Jane, a gente tem né, a gente se encontrou no primeiro simpósio síndico Fique por Dentro, em novembro, né, no final de novembro, para comemorar o Dia do Síndico. Isso. A gente participou ali, né, e ela me reconheceu aqui do programa. E ela falou assim, eu quero ir no programa, eu quero ser entrevistada também, quero falar a respeito da arquitetura. Tem muita coisa bacana, muita coisa para que as pessoas queiram saber como é que funciona a arquitetura, como os detalhes, são pequenos detalhes, né? Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho, né, da tua trajetória, né? Eu estou com o teu currículo aqui, mas não vou falar, eu quero que você fale. Ok. Eu nasci em Porto Alegre. E desde criança meu brinquedo predileto era quebra-cabeça e o pequeno arquiteto. Eu gostava muito de ficar criando obras já. E o brilho, a luz, as cores era a minha fascinação. Sempre gostei muito. E me formei em arquitetura e vim para Joinville. Eu comecei a atuar em Joinville aos meus 23 anos. Ano passado eu fiz 40 anos de Joinville, arquitetando todos esses anos, obras, projetos. Já fui empresária, tive uma loja de luminárias e ano passado eu decidi que não seria mais autônoma, que eu queria trabalhar em equipe, que sempre foi um projeto. Depois do projeto Família Criada, eu fiz essa escolha e encontrei o arquiteto Eduardo Hugo e estamos nessa caminhada aí com muita alegria. E foi uma troca muito interessante, foi uma indicação de uma pessoa próxima em comum, digamos assim, e a gente saiu, tomou um café e ambos já tiveram seu comércio. Eu já tive um showroom, a loja de iluminação. Então, a gente se identificou muito em todos os sentidos referente a gostos, formas de pensamento dentro de um escritório, como gerenciar uma obra, processos projetuais. Então, a gente se identificou muito e a gente decidiu fazer essa parceria e trabalhar junto. Que bacana, que legal. Aonde que a Hugo Arquitetura atende? Que região? Então, atualmente a gente atende Joinville e região, toda a parte de litoral. Digamos que para essa parte a gente atende desde Florianópolis a Curitiba e também a gente presta serviço para redes de shoppings. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, tem o aeroporto de Brasília também. Bacana. Então, são redes que a gente presta serviços, mas a gente faz o serviço à distância ou a gente vai presencial, então é um trabalho bem híbrido, digamos assim. Quero saber um pouquinho mais, né, da Hugo. Qual que é o propósito, né? O que você imagina daqui a alguns anos, né? Como será a Hugo? Então, hoje a gente tem o intuito no escritório de sempre dar o máximo de apoio e estar presente dentro de uma obra, né? Apoiar o cliente desde o início ao final. Então, nosso propósito é irradiar cada vez mais isso, né? Hoje a gente tem todo o processo projetual, aí tem a obra,
pós-obra. Então, depois eu quero ter algo a mais, por exemplo, uma incorporação, construção e tudo mais. Então, a gente quer abrir bem o leque e dar o máximo de apoio possível ao cliente. Ótimo, que bacana. E os edifícios? Como é que estão os contatos com os síndicos? Né? Como é que você está fazendo os contatos com os síndicos? Eu sei que você também está participando de eventos de síndicos, né? Tem aí a revista Domus também, mandar um abraço para o Marcelo Maia, né? O pessoal da CIG, do Núcleo, então mandar um abraço para todo mundo. Eu sei que você está bem ativa também, né? Eu fico encantada, assim, conheci o Salomão, também conversei com ele no evento da Domus, o Marcelo me convidou para participar do lançamento e eu fico muito agradecida até porque cada evento tem palestras onde trazem um material, informações da parte técnica, tecnológica. Sim. E são muitas atualizações, assim. Então, tem sido bem bacana, tenho conhecido bastante síndicos e divulgando o nosso trabalho, mostrando de que forma nós podemos ajudar. O pessoal ainda tem uma certa dificuldade e a gente tem um projeto dentro do escritório que é atender cada vez mais os condomínios, os síndicos. E não apenas apagar a fogueira, mas nós queremos desenvolver um processo preventivo. A gente quer realmente estender a mão ao condomínio e aos síndicos. Então, fazer um planejamento para eles, fazer um planejamento tanto de tudo que eles poderiam fazer diante do perfil daquele condomínio, e fazer um planejamento financeiro para que possam também organizar essa execução em etapas. Falando em execução em etapas, como é que funciona o procedimento, né, para entrar em contato com a Hugo Arquitetura? No Instagram, Hugo Arquitetura, bem simples, bem tranquilo, vai lá, começa a seguir eles lá, eu estou seguindo já, bem tranquilo, nossa, fenomenal, né, sempre atualizado, muito bacana. Né? Como é que eu consigo acessar a Hugo Arquitetura? Então, hoje em dia a gente tem as redes sociais, onde a gente tem mostrado muito o nosso dia a dia em obra. Então, a gente diz que é uma extensão do escritório para quem não está no dia a dia no escritório. Os clientes, acompanhar as obras. Então, a gente mostra todos os processos projetuais por ali. Né? Então, nossos processos internos. Né? A gente tem a captação de cliente, então a gente senta com o cliente, debate sobre projetos, e qual a necessidade do projeto dele. Então, a gente vai no local da obra, debate, vê estudo e programa de necessidades. Então, depois que a gente consegue formular tudo isso, a gente vai para a etapa executiva. Onde essa etapa executiva a gente faz todas as especificações, tudo com medida, tudo realmente um projeto pronto para ser executado. Então, depois disso e aprovado, a gente vai para o processo de obra, né? Onde a gente faz todo o cronograma de obra, questões financeiras, né? O que o cliente quer demandar mais dinheiro? Eu valorizo mais a sala. Então, aqui que a gente vai valorizar no projeto. Ou o hall de entrada, ou salão de festas, como for a parte de condomínios, né? Então, a gente vai direcionar o maior fluxo financeiro dentro da obra dele para as necessidades do cliente, né? E daí tem todo esse gerenciamento de obra, que a gente faz os acompanhamentos, e o pós-obra. A gente entrega a chave na mão do cliente. Legal. E qual que é o objetivo, né, de prestar toda essa assessoria, né, junto ao condômino ou o síndico, né? Qual é o objetivo? Nosso objetivo é realmente dar a mão a esses condomínios e esses síndicos, né? A gente sabe que hoje em dia o mundo é muito mais colaborativo, né? Eu não sei por isso que existem as profissões. Cada um é especializado na sua área. Então, a gente tem que realmente estender a mão ao profissional que precisa de apoio, que é a questão de síndicos e condomínios, realmente passar o nosso olhar técnico e realmente mudar a vida e a rotina dentro dos condomínios, né? Trazer maior conforto e realmente trazer um condomínio que vai valorizar mais lá na frente, né? Ter esse cuidado com o condomínio ao passar dos anos. Falando em condomínio, nós estamos falando muito em condomínio, mas também casa também. Também. Se eu for morador residente de uma residência, de uma casa, eu também posso contratar os serviços da Hugo? Sim. Nosso leque de serviços vai desde a parte residencial, comercial, condomínios, e também a gente faz toda a parte, não só de projeto, e sim de consultoria e gerenciamento de obra. Mas, digamos assim, você é outro arquiteto.
fez o projeto para a Jane, mas você não gerencia a obra. Mas eu gerencio. Eu posso gerenciar a sua obra a partir da minha empresa. Mas, por exemplo, a gente vai entrar em contato com você, a gente vai seguir os pontos projetuais, a gente não vai mudar o seu projeto. E sim, a gente só vai gerenciar uma obra terceira. Olha só que bacana. Isso acontece bastante. Cerca de 15 a 20% dos serviços de gerenciamento de obra são de obras terceiras. Porque aí só tem o arquiteto que faz todo o projeto. Exato. E aí ele não quer gerenciar aquela obra. Isso. E aí demanda para vocês aí que gerenciam, né? Como está ali, gerenciamento de obra. Exatamente. Que é difícil, né? É e vocês têm know-how. Sim, já tem 4 anos só de gerenciamento de obra. Então, desde o início a gente vem criando um leque de fornecedores, que muitos ainda são os mesmos, mas alguns já mudaram. Mas a gente sabe que profissionais que vestem a camisa junto, que realmente fazem parte do nosso time. Né? Então, estão ali compromissados a realmente fazer acontecer. Jane, quando a gente fala em gerenciamento de obras, a palavra pode ser chamada de paciência? Tem que ter uma paciência? Eu penso que tudo tem que ter, muito amor, amar muito o que faz. Ótimo, legal. Né? E eu gosto muito de trabalhar, ainda vinha conversando com o Eduardo, que a arquitetura é um universo, né? O criador do universo é chamado grande arquiteto. E é isso, a gente tem todo um privilégio assim, de contato com clientes de vários setores e de vários mundos, né? E, ao mesmo tempo, aquele contato com quem está executando a obra. Então, é muito humano, a gente interage com muitas pessoas, com mentalidades diferentes. E essa é a característica que me envolve, que, além da técnica e de todo o conhecimento que é necessário ter diante de cada material e de cada etapa de obra, para mim é um encantamento assim, ter a oportunidade. A gente estava falando que é um privilégio a gente ter essa profissão, a qual a gente consegue mudar a vida das pessoas, né, com detalhes pequenos, mas que no final das contas a gente tem ergonomia, tem uma casa funcional, tem uma casa realmente gostosa de se morar. Sabe quando você senta no sofá, nossa, eu gosto bastante da minha casa, é um espaço confortável, mas tudo isso teve uma trajetória de um profissional a qual projetou o espaço. Então, tudo isso foi pensado, planejado e tudo bem feitinho. Então, tem todo um estudo e todo um arquiteto por trás de tudo isso, digamos assim. Porque tem a parte técnica, mas tem a harmonia do lugar. Então, o layout, a forma, as cores, tudo está relacionado aos elementos da natureza. Então, se eu tiver cores muito frias, se eu tiver muitos metais num ambiente, então eu procurar estar atento, a plena atenção no projetar, em como é esse cliente, para eu sentir que clima eu vou criar, que iluminação eu vou dar, que iluminação natural, como que vive essa pessoa. A Jane traz um pouco desse equilíbrio, digamos assim, para o nosso escritório. Faz parte da nossa equipe especialista em Feng Shui. Então, realmente, são pequenas coisas que a gente traz um equilíbrio para o espaço, que a gente às vezes nem percebe, mas tá ali. É isso. Eu vi o YouTube dela, 35 vídeos, eu pesquisei. Viu só? Eu pesquisei, 35 vídeos ali. Jane Hoffman, né? Pode entrar aí, Feng Shui, muito bacana. Exatamente. Achei muito bacana, muito legal. É uma caminhada de vida, assim, porque é o que cada ser harmonia. Então, como uma escultura, tu tira o que não é para ficar a obra. Exatamente. Que legal. Eu estou em outra cidade, eu não estou em Joinville, imaginamos Perfeito. aqui. Tá? Eu consigo fazer uma reunião online? Claro. Vamos fazer uma reunião online, preciso modificar, preciso alterar, então tranquilamente você faz. É bem tranquilo. Na verdade, no início do processo projetual, a gente faz todo um briefing, uma reunião com o cliente, saber como que é melhor a ser feito esse processo projetual, né? Presencial, quais horários, a distância, tal. Então, a gente faz... boa parte dos nossos projetos em shopping são todas reuniões online. Assim, 95% das reuniões são online. A
A gente consegue fazer todo, desde a parte do cliente, a parte de obra, gerenciamento de obra, tudo à distância, boa parte. Caso o cliente exija a nossa presença o tempo todo na obra, a gente faz todo o nosso cronograma a partir disso. Mas boa parte é à distância. Por exemplo, Barra Velha, Pissarras, não. Está crescendo também, ali também. Sim. Pode, até o deslocamento fica fácil, né? Nessa parte aqui de Santa Catarina, que o escritório fica perto, a gente acompanha 100%. Né? Mas quando vai para Rio de Janeiro, São Paulo vai subindo, então a gente acaba acompanhando a distância. Bom, eu vou todo final de semana pro litoral. Na sexta eu vou passando de obra em obra, na segunda eu vou passando de obra em obra novamente. Para finalizar a semana e para direcionar a semana. É importante, né? É muito importante. A gente sabe que a gente precisa estar ali junto, tanto dando apoio como fiscalizando os processos, está tudo certo, tirando as dúvidas, né? Então é bem importante. Mais algum desafio na arquitetura? Como é que a gente pode ter mais né? A dificuldade, né? Que ser encontrado nessa arquitetura, né? Há uma dificuldade? Há alguma coisa? Prestadores de serviço? Alguma coisa nesse sentido? Prestador de serviços, a gente tem que ter o cuidado na escolha, né? Até pela questão de porte da empresa, né? Caso aconteça algum imprevisto, a empresa precisa se responsabilizar pelo material danificado, pelo serviço mal feito. Então, a gente precisa ter um porte de empresa bom, uma empresa que cumpra todos os pré-requisitos, né, que a gente tem na UGO, de excelência, de entrega, de comportamento dentro de obra. Mas acredito que hoje a maior dificuldade que a gente tem não digo da empresa, mas a gente sempre está presente nas obras. Acredito que a maior dificuldade aí no mercado são profissionais da área da arquitetura que não estão presentes na obra. Desde a parte, só faz o projeto e não está no pós-obra, não está lá na obra resolvendo as coisas, somem depois. Então a gente está, eu digo que os nossos clientes são bonificados, porque eu crio cada obra como um filho. Então Legal. Eu vou desde o início ao final e pós-obra. Acho que a maior parte dos nossos clientes se tornam amigos. Depois entram para o grupo do vinho, então fazem parte realmente do núcleo de amigos e colegas. A gente fazer um filho, né? Exatamente. Na verdade, como eu, jornalista, né? Cada texto, né? Cada entrevista é um filho. Né? Exatamente. Você, né, tem a alegria de estar conversando, né? Vocês no projeto, tá acompanhando, né? Então é muito agradável. Essa semana uma cliente eu construí a casa dela há 11 anos atrás. E ela me mandou um áudio de manhã do nada. Ela disse: Jane, eu quero te agradecer muito. Meu, quanto detalhe que tu pensou, quanta coisa tu pensou, e na época eu não conseguia ver, mas hoje, cada dia que passa, graças a Deus eu estou viva e posso ver tudo isso que tu criou. É muito gratificante. Isso há 11 anos atrás. Isso. E ainda continua repercutindo o que você fez, né, na década passada, então. É isso aí. Exatamente. Né? Levar leveza, né, qualidade, né, chegar em casa, né, eu vejo de vez em quando, né, no Instagram ali, qual é o melhor lugar para você ir? Minha casa, meu lar, né? Você se sente bem indo para casa, voltando para casa depois de um trabalho, né? Você pode viajar e ir nos melhores hotéis do mundo, mas qual que é a melhor sensação? Pós-viagem, chegando em casa. Nossa, que bom que cheguei em casa, minha cama, minha sala. Então, realmente, a pessoa precisa ter essa vontade, porque é o lar da pessoa. Então, ela precisa voltar pro porto seguro dela, digamos assim. É onde eu reponho as energias. Exato. Com o alimento, com o sono, é onde eu preparo o novo dia. Que bacana, olha só. Que gostoso conversar, compartilhar, né, falar sobre arquitetura. Eu tenho 2 irmãs, as 2 irmãs são arquitetas. Que legal. Lindo. E uma delas ainda é engenheira civil. Tem 2 faculdades, né? Legal. Ela conseguiu fazer. Então, para mim é muito, né? Eu fico muito agradável, né? Mandar um abraço para a Trícia e para a Vanessa, né? Meu pai também é engenheiro. Só eu fui para comunicação. Eu fui para comunicação. Então, né, eu tenho 3 engenheiros em casa, mais cunhado também, que é engenheiro civil. Então, eu tenho, né, toda a engenharia em volta. Então para mim houve bastante perrengue de obra. Bem tranquilo. Uma das minhas irmãs também tem uma construtora em Cascavel, a outra também constrói casas né, lá no Rio Grande do Sul. Então, eu me sinto muito bem. Muito bacana, né? Então, para mim é muito prazeroso falar sobre isso.
Eduardo, Jane, nós estamos quase acabando aqui o programa, né? Talvez faltou alguma coisa de falar que é importante para o nosso telespectador. Então, eu queria deixar, né, os microfones abertos aí nesses últimos minutos, né, para que você fale né, algo que possa impactar lá para o nosso telespectador. Então, nosso escritório hoje, ele atende em vários setores, né? Desde a parte residencial, comercial, condomínios de casas, sendo casas ou condomínios de prédios. Então a gente está aqui para realmente estender a mão e dar todo esse suporte, sendo para o cliente, para os síndicos e tudo mais. Então a gente está aqui para ajudar no processo de obra, processo projetual e realmente facilitar esse processo, né? A gente sabe que o síndico tem várias funções, mas nós como arquitetos a gente pode gerenciar e facilitar tudo isso. Então a gente está aqui realmente para facilitar todo esse processo e dar todo o apoio e qualidade para os condomínios. Às vezes, fazer sozinho custa caro. Exatamente. Sim. Então peça auxílio ao arquiteto, ao engenheiro, para que possa, né, fazer um desenho, fazer um modelo, né, um projeto, né, daquilo que você pensa, né? Talvez aquilo que você quer, né, possa ser melhorado. Né, o percentual que tu investe em projeto é muito pequeno diante do investimento que tu vai ter em material e tempo e dedicação, porque muitas vezes constrói e não gosta do resultado final. Então é muito importante e muito valioso. Eu digo que a gente pode parecer um pouco clichê, mas o cliente tem um orçamento X. Eu tento fazer o máximo de economia possível para o cliente. Porque eu economizando o máximo, eu consigo entregar mais. Fazer mais com menos. Né? Então eu consigo entregar muito melhor o meu trabalho com menos. Né? Ou seja, economizar para fazer mais. Claro. Gostei dessa frase, essa conclusão aí. Que bacana, que legal. E eu quero concluir a minha história, que a minha vida é construir histórias e com a escolha de felicidade. A felicidade é uma escolha. Então nós vamos juntos, então. Você vai construir histórias e eu vou contar histórias. Exatamente. Vamos caminhar juntos. Nas nossas profissões, né? Construir histórias, né? E contar histórias. Né? Exatamente. Então, olha só, né? Deixar um legado, né? Deixar a outra pessoa feliz. O que a gente deixa aqui, né? A nossa história. Nossa trajetória. Exato. Aquilo ali, quem fez quem é o arquiteto dessa casa, desse projeto aqui foi o Eduardo, né? Foi a Jane que, né, intermediou tudo isso, a Jane, a nossa arquiteta. Então, né, fica essa lembrança gostosa, né? Exatamente. E algo bem, assim, bem do coração é que a elegância e a simplicidade, elas são atemporais. Exatamente. Muito bem. Muito bom. Adorei esse programa. Muito obrigado por compartilhar. Nós que agradecemos. Imagina, a gente que agradece. Muito obrigado. Você agora entra lá no no Instagram, Hugo Arquitetura, né? E segue eles lá. Pô, muita coisa boa, muita coisa interessante e inovadora, né? Chega lá e... prazer. Legal. Obrigado. Nós que agradecemos. Isso. Nós vamos ficando por aqui em mais esse programa. Obrigado pela sua audiência, sua participação. Até o próximo programa.